Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nosso assunto é direito de família com o conteúdo que nós já iniciamos em sala de aula. Vamos aqui nesse breve vídeo dar uma retomada nos pontos principais que nós já abordamos em sala de aula e para os próximos vídeos darmos sequência então no conteúdo de aula que nós teremos ao longo desse bimestre, dada a nossa impossibilidade de estarmos com as aulas presenciais, tá bom? Vamos retomar um pouquinho então daqueles assuntos que nós já vimos. Bom, primeiro falar da diferença entre família e família na Constituição Federal anterior a ela, Constituição de 88, e família pós-Constituição de 88. Pensarmos na família anterior à norma fundamental em vigor é pensarmos na família patriarcal, né? Nós tínhamos uma outra estrutura figurativa, num caráter moral mais pragmático, né? E que foi, de uma certa forma, flexibilizado ao longo desses anos com a mutação que a própria sociedade impôs aí ao caráter legislativo. Então, nós tínhamos previamente uma família pautada numa condição patriarcal, né? A figura do patriarca era a figura central da família e a normatização vinha acompanhando essa estruturação, né, familiar. E pós 88, sendo trazida por uma condição de exigência da própria sociedade, a Constituição de 88 então vem flexibilizando aí esse caráter verticalizado que a família possuía, né? Então, nós temos hoje um artigo que é basilar na Constituição Federal em relação à família, tá? Nós estamos falando aí do artigo 226 da Constituição Federal, pensando neste artigo como sendo o artigo que estrutura de maneira como norma fundamental alguns conceitos principais a respeito da família e esse caráter de flexibilização que nós estamos tratando aqui. Então, eu penso sim em família pós 88 de uma maneira mais ampla do que aquela que nós tínhamos anterior à Constituição de 88. Inclusive, nós podemos falar até que é um instituto do direito de família, que é um instituto do poder familiar, que substitui o chamado poder patriarcal. Então, hoje, até essa condição desse instituto que regula também certas condições familiares, também vem aí com condão de flexibilização. Tá bom? Pensamos também um pouquinho nas nossas aulas a respeito da família em sentido amplo e a família em sentido estrito. Lembre-se disso. Falar em família em sentido amplo é falar da família cujos membros estão ali contidos como sendo pais, filhos e parentes, né? Então, lembrar de família em sentido amplo é exatamente o que o termo quer demonstrar, né? Aquele agrupamento de maneira mais geral em relação à família. Então, eu penso ali nos pais, penso na prole desses pais e também nos parentes, sendo os parentes aí consanguíneo ou parentes também por afinidade, tá? Penso também em família no sentido restrito da palavra. Então, veja, temos lá família em sentido amplo e agora temos também família em sentido estrito. E quem seriam os membros que compõem a família em sentido restrito ou estrito da palavra? Estamos pensando aqui exclusivamente nos pais e na sua prole, né? Então, os cônjuges
ou companheiros, mas a sua prole seja a prole consanguínea ou a prole adquirida por socioafetividade ou a prole adquirida de maneira civil pela adoção. Tá bom? Então, pensar em família em sentido restrito é pensar num núcleo mais restrito de família, cujos membros que compõem essa família seriam os pais e a prole, os pais e os filhos, tá bom? Bom, se nós pensarmos também que a sociedade hoje ela não está baseada o aspecto familiar, né, não está baseado estritamente no caráter patriarcal, mas baseado num aspecto da afetividade. Quando nós pensamos em família hoje, nós pensamos num núcleo central cuja base estrutural hoje é a chamada afetividade entre os seus membros, né? Então, nós pensamos aí na chamada afetividade, pensamos também no condão de liberdade de escolha e da proteção da dignidade. Essas três bases estruturais é que dão uma formatação da nova família nesta sociedade que vivemos, tá bom? Bom, também vimos nas nossas aulas que são exemplos de famílias, a chamada família matrimonial. Família matrimonial é aquela família que decorre de uma relação do casamento. A família não matrimonial, devemos apor aqui ou lembrar da família que a sua base é a união estável, né? A união estável. E monoparental também, né? A união estável, lembremos também a permissão por meio da jurisprudência já consolidada, já pacificada, que é a união estável entre casais do mesmo sexo, e aí também estendendo para a possibilidade dos casais homossexuais para o casamento. Então nós temos aí um princípio da igualdade vigindo em relação a estas formas de família. Então eu tenho a família matrimonial, tenho a família não matrimonial que envolve a união estável, até a monoparental. A monoparental nós estamos dizendo aí da relação entre um dos pais e a sua prole, né? A família também pode ser formada pela família adotiva, também é uma forma de família, né, onde os pais ou apenas um dos genitores tem aí como prole a sua filiação pela adoção. Também a chamada família substituta, nós vimos, né, e aqui nós falamos do Instituto da Guarda e da Tutela, propriamente dita, tá bom? Que mais? Falamos também da chamada sociedade recomposta, que é aquela família que é formada após um rompimento de uma relação afetiva anterior, né? E também a família anaparental, que é aquela formada entre os parentes sem a presença aí dos ascendentes, tá? Bom, o que mais? Tratamos também nas nossas aulas a respeito da natureza jurídica da família. A natureza jurídica da família, quando penso nela, eu estou pensando estritamente numa relação de direito privado. Por quê? Porque vige aqui o princípio da não intervenção do Estado. O Estado interfere minimamente nas relações familiares. Guarde isso, tá bom? E os princípios que vigem ou que resguardam, que amparam, que sustentam aí o nosso direito de família, tá? Vamos pensar nele também. Bom, pensemos também em alguns desses princípios, né? O princípio da liberdade é um princípio que nós temos aí como tido princípio que resguarda atualmente a nossa família, né? O direito de família como um todo está pautado aí no princípio da liberdade, a liberdade de escolha dos cônjuges, a liberdade de escolha de ter ou não ter filhos, de ter filhos consanguíneos ou de ter filhos pela socioafetividade ou filhos
pela adoção, né? Temos também a família em razão, o princípio da família em razão do matrimônio ou em razão da união estável, que são os dois nortes estruturais das relações familiares em que a legislação dá sustentação e amparo, né? Então, pensamos aí no princípio ratio do matrimônio ou da união estável, são as duas maneiras de estruturação básica aí das famílias. Pensemos também no princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges ou companheiros. Tá? Pensar hoje numa relação conjugal, numa relação entre companheiros, é pensar numa relação de igualdade. Não existe disparidade ou desproporção em relação à figura de cada uma dessas pessoas que compõem uma relação familiar, seja ela conjugal ou seja ela por união estável, tá? Bom, o princípio basilar, como nós falamos também da estruturação das famílias atualmente, é o princípio da afetividade. Hoje as famílias não são formadas sem pensar no caráter da afetividade. As famílias só se agrupam, só se unem, só estão postas na sociedade como família em razão desse princípio que as une, que é o princípio da afetividade. Temos também, dentro do direito de família, o princípio da igualdade entre os filhos. Falamos dele também, inclusive, mostrando a diferença havida no Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002, quando fortalece aí aqueles ditames da Constituição Federal de 88, o Código Civil de 2002, está consolidando aí o aspecto da igualdade jurídica entre os filhos. Filho é filho, independentemente de ser unilateral, bilateral, se ele é consanguíneo, se ele é filho por adoção ou filho por sócio-afetividade. Filho é filho, né? Vimos também o princípio da não intervenção estatal, que falamos há pouco. O Estado ele vai atuar de maneira mínima nas relações familiares. Quanto mais liberdade as partes, as pessoas envolvidas ou envoltas na família têm para decidir a respeito da conduta a ser praticada na família, é assim que o Estado vai se portar. O Estado intervém quando existe aí uma quebra destes princípios basilares que norteiam a proteção da família contida lá no artigo 226 do Código Civil. E o princípio cerne da Constituição Federal também se aplica ao nosso direito de família. Estamos falando aí do princípio da dignidade da pessoa humana. Não há que se falar em membros da família sem apor a condição de respeitabilidade para aquele indivíduo que está inserido dentro do seio familiar. Demos aí um norte daquilo que nós vimos ao longo das nossas aulas e após esse vídeo, vamos então nos encaminharmos para um estudo sequenciado vinculado às relações de casamento ou ao Instituto do Casamento propriamente dito, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos.